Olá pessoal, estamos iniciando o nosso primeiro artigo comentado, onde nós vamos selecionar alguns artigos para de forma didática explicar com o auxílio do vídeo, ok? Então vamos iniciar hoje, estamos aqui na página da FIM Escola, no menu de artigos, ok? Então vamos começar pelo esse artigo aqui, chamado Crédito Rotativo, Cartão de Crédito. Como funciona? Vamos acessar. Bom, é um assunto então que está no nosso dia a dia, né? O cartão de crédito hoje é amplamente difundido. Então vamos fazer a leitura com alguns comentários explicando as planilhas, os gráficos, enfim. Anteriormente, no artigo sobre o uso do cartão de crédito, identificamos os benefícios de utilizar o cartão de crédito nos gastos pessoais, né? Fazendo sempre a ressalva de pagar a fatura no dia correto. Assim você evita a cobrança de juros excessivos. Então foram pontuados os benefícios do cartão de crédito, aqui tem o link do artigo, onde recomendamos a utilização do cartão de crédito, porém com cuidado de pagar a fatura em dia, certo? Quando você não consegue pagar em dia, você entra no crédito rotativo, limite rotativo. E essa tomada de crédito rotativo, ela pode ser bastante prejudicial. Então, o entendimento até do Banco Central, em conjunto com os bancos, emitiu uma resolução alterando as regras da utilização desse limite. Então, clicando aqui no link, nós temos a explicação mais técnica do crédito rotativo, né? Enfim, temos algumas perguntas e respostas que o próprio Banco Central preparou aqui, bem interessante esse conteúdo. Tá? Então, o crédito rotativo, o que é? Quando não ocorre o pagamento integral da fatura até o vencimento. Então, a diferença entre o valor total da fatura de um mês e aquele valor que foi pago, efetivamente pago. Então, essa diferença é o objeto de financiamento, é o valor financiado. E, obviamente, que está sujeito ao pagamento de juros sobre esse valor. Então, mais adiante, nós vamos trazer um exemplo, né? Mas para iniciarmos aqui, supondo que a fatura vence no dia 10 de cada mês, seus gastos no período foram de R$ 1.000, porém você só conseguiu pagar os R$ 500. A partir do dia 11, você passa a estar utilizando então um crédito rotativo de R$ 500 e incide em juros, né, que na média bancária, é em torno de 335% ao ano, ou cerca de 13% ao mês. Tá? Então, se você não fizer nenhum pagamento mais durante os próximos 30 dias, na próxima fatura, o seu saldo vai ser uma composição do saldo que você deixou de pagar, mais os juros, e as compras daquele mês. Tá? Então vamos fazer aqui uma simulação, supondo que a fatura que venceu no dia 10 de janeiro, você fez compras no valor de R$ 1.000. Tá? E, porém, você só fez o pagamento de R$ 400. Faltou um pouco de planejamento, enfim, gastou um pouco a mais, conseguiu pagar somente R$ 400. O seu saldo, então, não pago, será o seu saldo financiado, tá? Onde na próxima fatura, então no dia 10 do 2, né, ele vai ser somado aos juros sobre o saldo financiado, que são esses R$ 78 aqui. Se você, digamos que o usuário comprou R$ 750 em gastos, gastou R$ 750, temos ainda o saldo financiado anterior, que são R$ 600 que não foram pagos na fatura anterior, e os juros que incidem sobre esse saldo financiado, de 13% então, gerando um total a pagar de R$ 1.428. Tá? Bom, esses R$ 678 são o crédito rotativo. É o crédito rotativo, então. Esse valor aqui, que agora na nova regra, você tem que quitar ele integralmente. Se você não quitar ele integralmente, o banco oferece um parcelamento automático desse valor, certo? Ele não é obrigatório, como veremos a seguir. Bom, aqui nós temos que fazer uma reflexão importante. Os juros de 13%, é evidente que são elevados, tá? Porém, nós temos que cuidar aquilo que a mídia fala. A mídia comenta muito, até entre conversas,
que esses juros esses juros elevados são resultado da ganância dos bancos, que só pensam nos lucros e tudo mais. Porém, não é bem assim. Um dos fatores que são utilizados para calcular uma taxa de juros é a probabilidade de inadimplência. Tá? Então, fica aqui a minha pergunta. Se você emprestasse esses R$ 1.000 para a pessoa, certo? No primeiro mês ela já não lhe pagou integralmente, utilizou mais R$ 750, gerando um saldo a pagar de 1.428, qual que é a chance dessa pessoa lhe pagar esses 1.428 em dia? É muito baixa, concorda? Salvo alguma exceção, mas geralmente a pessoa que não pagou a primeira em dia, a segunda também já não vai pagar, tá? Então, a probabilidade de uma falta de pagamento aqui é um dos fatores que compõe a taxa de juros. E como no Brasil ela é muito elevada, essa probabilidade, acaba que as taxas de juros refletem essa possibilidade de inadimplência, ok? Por exemplo, vamos supor que os juros, mesmo assim os juros fossem zero, tá? Vamos supor que não houvesse cobrança de juro nenhuma. Ainda assim o saldo seria de 1.350, né? Que na minha opinião também seria já um saldo difícil de pagar em dia, ok? Então, o mais importante aqui é que os juros são a parte menor do problema, tá? Pois a pessoa que já não pagou a primeira fatura no dia totalmente, é bem provável que também não vai pagar o total da segunda também, tá? Bom, essa situação somada, né, ao custo então do financiamento, do crédito, pode acarretar numa dívida cada vez maior, e aí trazendo problemas graves financeiros para o cliente. Pensando nisso, os bancos, né, através do Banco Central, que é o banco regulador, ele trouxe a seguinte regra sobre este crédito. O saldo devedor, quando não pago integralmente até o vencimento, só pode ser mantido em crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Ou seja, o cliente ele é obrigado a quitar o saldo financiado, que no nosso exemplo são os R$ 678, né, que é o saldo que não foi pago na primeira fatura, mais os juros. Tá? As novas compras, R$ 750, não são consideradas como saldo em crédito rotativo. Tá? Nessa fatura do dia 10 do 2 pelo menos. Bom, o cliente, caso ele não tenha o valor a pagar de R$ 678 do crédito rotativo, vamos supor que ele só tem os mesmos R$ 400. Aí sim, ele tem que quitar, ele é obrigatório quitar esse valor aqui. Tá? Então ele vai ter que parcelar, aderir a esse parcelamento. Tá? Esse parcelamento normalmente ele já é ofertado automaticamente pela instituição, tá? E deve ter um custo menor do que os 13% do rotativo. Hoje seria mais ou menos 8,6% ao mês em relação aos 13%. Tá? Isso é uma ferramenta, então, para travar e reduzir o custo financeiro do cliente para as próximas faturas. Então, vamos supor aqui no nosso exemplo que o cliente optou por parcelar o saldo restante, né? Portanto, contratou um empréstimo de R$ 278 em 3 vezes. Vamos voltar para a nossa simulação, então. Compras feitas, saldo financiado, os juros, total a pagar. O cliente pagou os mesmos 400 da fatura anterior. Aqui entra um saldo positivo, que é o empréstimo que ele contratou para parcelar o crédito rotativo. Tá? Lembrando que o crédito rotativo vai ser os 678 aqui menos os 400. Tá? Ainda assim, ele ficou devendo R$ 750 nessa fatura aqui. Então, ele quitou o crédito rotativo, né, parcelando uma parte, porém, ele já iniciou outro crédito rotativo de R$ 750, que foram as compras que ele fez no mês. Tá? Então, na próxima fatura, teriam 3 cobranças. A primeira parcela de 3 do parcelamento do crédito rotativo anterior, o crédito rotativo novo, que foi o saldo já não pago nessa outra fatura, mais os juros que vão incidir, e as novas compras que vierem a serem feitas. Bom,
Vamos seguir a simulação aqui, mas agora vamos supor que a pessoa se organizou, gastou menos no cartão, poupou mais, né? Ou recebeu até um dinheiro que estava esperando, uma grana extra, enfim, conseguiu pagar, vai conseguir pagar integralmente a próxima fatura. Então vamos lá, fatura do dia 10 do 13, então, vamos supor que comprou R$ 500, então gastou um pouco menos ali. O saldo financiado anterior, que era os R$ 750, que não foram pagos, que entraram no rotativo, então, gerando esse juro de 13% sobre os 750. E mais a primeira parcela de 3 do empréstimo, desse empréstimo aqui, de 278, a parcela 1 de 3. Então entrou aquela grana extra, se organizou, conseguiu pagar todos esses débitos aqui em dia, R$ 1.456,50. Agora, portanto, o saldo final da fatura ficou em zero, né, quitou tudo certinho, não entrou mais em crédito rotativo. Ele só vai ter a pagar ainda as parcelas daquele empréstimo anterior. Então vai ter mais duas parcelas, né, a 2 de 3 e a 3 de 3 mais para frente ali. Então esse aqui é um caso que a pessoa ela entrou no crédito rotativo, né, mas devido às novas ferramentas de parcelamento, ela conseguiu não entrar naquela bola de neve, né, que a gente chama, que é quando os gastos vão aumentando, juros sobre juros, não consegue amortizar a dívida. Okay? Então, esse novo entendimento do Banco Central, essa nova regra, que está fazendo um ano agora, veio para bloquear essa chamada bola de neve aqui. Então, é bem saudável, né, para o cliente. Tá? Desde que evite isso aqui, ó, evite entrar em novos créditos rotativos. Senão a bola de neve ela só vai mudar de novo. Não vai deixar de ser crédito rotativo para ser esse parcelamento aqui. Tá? Bom, essa famosa bola de neve, cabe aqui um comentário importante. Que muito se fala, né, que seria bom para os bancos, né, enfim, manter a pessoa endividada, cobrando mais juros sobre juros, enfim. Porém, com as últimas crises financeiras que a gente teve no nosso país, passou a ser prioridade para os bancos a questão da inadimplência. Ou seja, é mais importante do que cobrar juros é você manter o cliente adequado a garantir que o mesmo tenha a capacidade de pagar em dia suas contas. Tá? Então, essas novas regras são um reflexo disso. Né? Em breve teremos mudanças sobre o cheque especial, né? Também vai ter um parcelamento automático. Depois faremos um artigo sobre isso. Né? Então, são movimentos que os bancos estão fazendo para garantir que o cliente fique inadimplente e não entre nessa bola de neve, que não é vantajoso, né, para o negócio bancário. Ok? Últimas observações, né, a serem comentadas. A pessoa, você pode estar se perguntando, bom, mas eu não quero aderir a esse parcelamento automático, mas também não tenho o saldo para pagar aqui os R$ 678, que seria o crédito rotativo lá na fatura 10 do 2. Tá? Então, vamos supor que aqui na fatura 10 do 2, ele tem que pagar esse saldo aqui de 678. No nosso caso aqui, o nosso cliente optou por fazer o parcelamento. Mas se eu não quiser, se eu não tiver dinheiro e não quiser fazer o parcelamento automático, bom, nesse caso, o banco pode declarar a pessoa como inadimplente, tá? Então tem que cuidar isso aí, podendo cadastrar nos órgãos de proteção de crédito, até que regularize o saldo financiado. E nesse caso, obviamente, o banco vai bloquear o cartão para novas compras. Então, fica o conselho aqui de sempre parcelar a fatura, né? E tem a ver com o nosso segundo item aqui. Antes de parcelar esses R$ 678 aqui, se você vê que já não vai conseguir pagar essa diferença, já na fatura 10 do 1, você já pede o parcelamento aqui, porque vai lhe cobrar, você vai parcelar sobre um saldo de R$ 600 e não sobre R$ 678, ok? Então, é sempre vantagem você ver que não vai pagar, já parcela aqui, tá? Bom, então é aconselhado, né, que se faça o parcelamento aquele tradicional, aquele que já vinha sendo ofertado. Se você olhar na sua fatura lá, cuidar no cantinho, deve ter a opção lá de parcelar o saldo, né, antes mesmo de entrar no crédito rotativo, ok?
Para finalizar, então, em caso de dúvidas, né, sempre consultar a instituição financeira que emitiu o cartão. Ela deve lhe informar, a obrigatoriedade dela informar as opções que o cliente tem. Tá? Como mensagem final, então, a questão dos juros, então, eles são altos? Sim, são altos. Porém, o maior problema que nós temos aqui é justamente o saldo devedor da fatura, e não propriamente os juros. Os juros são uma parte do saldo devedor. Certo? Isso resulta de gastos em excesso, né? A falta de controle, enfim. E principalmente a falta de planejamento para você ter um orçamento, saber quanto que você gastou, quanto que você pode gastar, quanto que você vai ter daqui a 30 dias na sua conta, né? O seu fluxo de caixa para você conseguir pagar a fatura em dia. Tá? Se você quiser saber mais sobre planejamento, nós temos nosso artigo anteriormente já publicado, né? Que ele fala justamente disso, do controle financeiro, onde você deve registrar as suas movimentações, fazendo assim o seu orçamento. Então depois fica a dica como leitura aqui. Caso de dúvidas, entre em contato. Obrigado pela sua atenção. Estamos sempre à disposição para ajudar. Finscola, construindo sua riqueza para a felicidade.